Olá, meus caros, bem-vindos de volta. Hoje a nossa aula será a primeira aula de uma revisão bimestral. Devido ao nosso conteúdo do primeiro bimestre ter acabado, nós estaremos fazendo uma revisão geral. Essa revisão será dividida em duas aulas, ok? Então, hoje nessa aula, nós vamos revisar as duas primeiras aulas do bimestre, onde estaremos falando sobre a crise do sistema feudal e a formação dos estados nacionais. Vamos lá? Então, a crise do sistema feudal, para a gente compreender todo o contexto, né, todos os acontecimentos que levaram a essa crise do sistema feudal, a gente precisa começar a falar de quê? Do papel das cruzadas. Vamos lembrar primeiro, né, que o fim do feudalismo ele representa o fim da Idade Média, certo? E o período que compreende o declínio do sistema feudal vai do século XI até o século XIV. Mas a gente entende que a história é um processo de transformação. Então a gente tem que entender que existe todo um processo e a gente vai analisar esse processo novamente. Né? A gente vai dar vamos analisar aqui, vamos falar sobre os pontos principais. Vamos dar destaque agora, por exemplo, para as cruzadas e o papel da igreja. A partir do século XI, a igreja começa a tomar uma série de medidas para tentar fortalecer a sua concepção de mundo e os seus próprios dogmas. Nesse contexto, a igreja começa a promover as cruzadas. E o que eram as cruzadas? As cruzadas eram campanhas católicas que buscavam reconquistar a Terra Santa, Jerusalém, que até então estava dominada pelos muçulmanos. No entanto, as cruzadas acabaram contribuindo para a perda do poder da Igreja Católica, resultando em parte no declínio do feudalismo. Isso aconteceu porque a justificativa para a participação da sociedade feudal nas cruzadas era a busca pela salvação. Além da salvação, a igreja ofereceu pequenos pedaços de terra para os camponeses que fossem lutar nas cruzadas. Assim, quando esses homens retornavam das batalhas, passavam a viver de forma menos dependentes dos senhores feudais. Além disso, um outro fator muito importante desenvolvido pelas cruzadas foi a abertura das rotas comerciais, visto que a parte da população europeia começou a descobrir um mundo além daquele conhecido. Esses novos caminhos possibilitaram a expansão do conhecimento para o homem medieval, uma vez que descobriram novas tecnologias, culturas, religiões. A sociedade feudal, característica da Baixa Idade Média, começa então a se transformar. Nesse contexto, né, de transformação, a gente tem as feiras medievais aí que foram muito importantes para incentivar as atividades comerciais e, posteriormente, formar centros urbanos. As feiras medievais surgiram em torno das rotas de comércio que ligavam o Oriente ao Ocidente e vice-versa. Eram grandiosos mercados temporários que se realizavam normalmente uma vez por ano, em entroncamentos de várias rotas por onde passavam peregrinos com variados destinos, favorecendo ali a prática do comércio. As cidades italianas de Gênova, Veneza e Pisa passaram a monopolizar o comércio de especiarias através das rotas marítimas mediterrânicas, transformando esse mar no mais importante eixo de comércio nessa fase pré-capitalista. As cidades e o renascimento comercial. Existiam riscos de invasões. Então, quando esses homens, os homens que retornavam das cruzadas, eles começaram a abandonar a sua vida nos feudos e passaram a viver em pequenos grupos urbanos, onde surgiram as primeiras cidades medievais. Existia, então, um risco iminente de invasões. Esse risco levou essas pessoas a se instalarem em áreas próximas aos castelos, construindo muralhas ao seu redor. Ou seja, em grande parte, essas cidades surgiram em áreas feudais
próximas às partes muradas. Essas partes foram chamadas de burgos. A população que vivia no burgo passou a produzir de forma autônoma, em busca da sua sobrevivência. Nesse cenário, se desenvolveram então, no primeiro momento, as trocas comerciais entre diversos produtos voltados para a subsistência. Em seguida, essas trocas aumentaram e, com isso, começou a se desenvolver um comércio já com uma moeda em circulação. E foi nesse contexto de desenvolvimento comercial nos burgos que surgiu uma nova classe social, que era a burguesia. O período da Baixa Idade Média ele foi marcado por um considerado crescimento populacional. E isso aconteceu principalmente devido ao fim das invasões estrangeiras à Europa, especialmente de vikings e muçulmanos, e ao renascimento agrícola. Isso porque, quando novas terras que ainda não tinham sido cultivadas foram ocupadas, novas técnicas agrícolas foram aplicadas, gerando uma maior produção, ao qual significou uma melhora na alimentação da população e, consequentemente, a qualidade de vida. Esse aumento populacional acabou proporcionando um crescimento desordenado das cidades, levando a alguns problemas de estrutura, higiene, saneamento dessas cidades. Diante desse cenário, diversas doenças começaram a se espalhar pelos espaços, o que resultou em uma das piores pandemias da humanidade, que foi a peste negra. A falta de infraestrutura nas cidades para suportar o aumento populacional associado ao problema da fome acabou facilitando a propagação de uma série de epidemias, né? E essa chamada peste negra, que era uma peste bubônica, que era uma doença transmitida pela pulga do rato. Então ela assolou a Europa entre 1348 e 1350, matando cerca de 1/3 de toda a população. Voltas camponesas. A conjuntura negativa do aumento populacional e a peste negra, potencializada pela longa Guerra dos 100 Anos, resultou na insatisfação de diversos camponeses. Isso porque a exploração feudal se tornou cada vez mais intensa após as recorrentes perdas humanas. Com isso, essas rebeliões camponesas acabaram assumindo um papel de destaque no processo de fim do feudalismo. O fato é que as constantes rebeliões desencadeadas pelo aumento da exploração feudal foram fundamentais para a ruptura do sistema de servidão, que era a base forte do feudalismo. Com a crise do sistema feudal, marcado pela descentralização política, os monarcas passaram a buscar a centralização do poder em suas mãos. E é importante destacar que a Guerra dos 100 Anos foi um importante acontecimento para que o sentimento nacional e de unidade territorial surgisse. A formação dos Estados Nacionais ocorreu no contexto da crise do sistema feudal, onde os monarcas aproveitaram o momento de instabilidade para buscar concentrar poder em suas mãos. Assim, os reis aliaram-se à burguesia, que representava uma classe forte dentro do reino, e com essa aliança consolidada, surgiram os Estados Nacionais, que eram países que, através do poder econômico da burguesia e do poder administrativo do rei, surgiram após a decadência dos feudos. Administração dos Estados Nacionais. É importante compreendermos que o surgimento dos Estados Nacionais não acabou com a estrutura social que já existia. A nobreza continuava sendo uma classe social muito importante. Porém, a partir de então, ela passa a ser atrelada ao rei. Isto é, o monarca precisava de um aparato administrativo burocrático para gerir o país, e essa burocracia era dominada por essa nobreza. Podemos então concluir que, em linhas gerais, um Estado Nacional moderno necessitava de centralização política nas mãos de um rei, Estado burocrático formado pela nobreza, unificação de leis, moeda, impostos, dinamização do comércio,
controlado pela burguesia, um exército nacional, língua e religião oficial. Com a formação dos Estados Nacionais, os quais tinham como base a concentração do poder nas mãos do rei, surgiu então uma nova forma de governo, a monarquia absolutista, onde o Estado absolutista dominava toda a vida política da sociedade europeia. Prova disso está na frase que um rei proclamou de si mesmo, onde ele dizia: "O Estado sou eu". Essa famosa frase entrou para a história e foi dita pelo rei Luís XIV, que governou a França entre 1661 e 1715. A ideia do absolutismo foi amplamente desenvolvida por diversos pensadores europeus, como Jean Bodin, Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Porém, gente, hoje nós findamos aqui a nossa primeira aula de revisão bimestral, tá? Aqui a gente deu uma pincelada nas principais características, nos pontos principais das duas primeiras aulas do bimestre. Na próxima aula, eu aguardo vocês, agradeço a atenção e até breve.